Meus amigos do canal Quem Tem Ouvidos Ouça, sou Patrícia Rafaela. Hoje eu queria trazer aqui algumas reflexões a respeito de tudo que nós estamos vivenciando nesses tempos, né? É muito interessante quando a gente olha a Bíblia, né? Lê ali todas as profecias se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E aí, para isso, né, a gente precisa estar atentos, a gente precisa entender a geopolítica mundial, o momento que nós estamos vivendo economicamente, e tudo começa a fazer muito sentido, né? O que eu quero dizer com isso, né? A Bíblia fala que o último governo, né, humano, né, governado por mãos humanas da Terra, seria um sistema totalitário, um sistema controlador, né, que controlaria as pessoas. Isso está muito claro na Bíblia, né? Bom, e a gente olhando hoje os tempos que nós estamos, né, e nós estamos num momento de transição bastante importante, e lendo e vendo, fazendo pesquisas, né, sobre tudo o que está acontecendo, eu vi nas pesquisas do Rei Dalio. Se você não conhece, é interessante você buscar. O Rei Dalio, ele tem um livro que é muito conhecido, que são os princípios da transformação social e econômica mundial. E ele faz estudos, né, e ele fala que existe um padrão, né, um comportamento padrão, de tempos em tempos. Ele vai falar aí de aproximadamente 250 anos, onde acontece essa, vamos dizer, nova ordem mundial. E aí fica parecendo muito teoria da conspiração, né? Para quem não conhece, o Rei Dalio, ele é um investidor bilionário, é um norte-americano. Ele é o fundador da Bridget Warrior Associates. Então ele é um dos maiores investidores, é um homem que é extremamente rico, tem muito dinheiro, mas não só dinheiro, porque quem tem só dinheiro é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então, além do dinheiro, ele é um homem visionário e é um homem espiritualizado também. E por isso vale a pena ouvir o que ele fala, né? Um homem que tem uma visão bem além da questão só econômica. Ele consegue conectar todas as questões sociais, aí, econômicas e geopolíticas. E um dos estudos que ele faz, ele fala exatamente isso, né? Então, desde as últimas décadas aí, né, os últimos tempos, os últimos séculos, a gente tem visto esse padrão acontecendo, né? Então a gente teve lá o Império Alemão, depois o inglês e os Estados Unidos, enfim, os grandes países, as grandes potências sendo aí o grande império governando sobre o mundo, né? Ditando as regras, né, econômicas, enfim, sociais no mundo. E ele fala uma coisa interessante, que é o que faz esses países ascenderem e se tornarem esses países fortes o suficiente para serem os grandes líderes, né, e terem aí o protagonismo global. Ele vai falar de 8 impulsionadores, né? Dentre eles vai falar de educação. Então eles fortalecem a base educacional deles, né, para a população, para a sociedade deles. Fortalece a base militar. Se fortalece tecnologicamente com inovações, né? Aumenta a sua participação no mercado internacional. E aí tem uma série de fatores que vai ter uma reserva, uma moeda de reserva global. Enfim, todos esses fatores são fatores que fizeram com que esses países que lideraram, né, naqueles tempos se tornassem grandes potências. E aí, o que vai deflagrar, né, o ponto de crash, o ponto onde é feito o reset econômico, e para que outro país ascenda e aquele país deixe de ser o império? São guerras internacionais, são guerras civis, pandemias. Então são catalisadores que vão fazer com que aconteça aquele momento de crash, de reset, e aí o outro país ele vai e ascende. Esse foi o comportamento que tem acontecido nos últimos anos. E nós estamos, senhoras e senhores, diante de mais um momento desse, né? De reset, de nova ordem econômica, de virada. E fica muito claro quem estão aí protagonizando esse momento, né? Então a gente tem hoje os Estados Unidos, que é a grande potência, né? É o grande país que tem uma moeda forte, né? Que é o dólar.
nesse momento, né? E a gente vê aí a China nessa grande guerra, né? Nessa grande guerra fria. E é muito interessante, assim, a gente eu torço muito, né, para que os Estados Unidos continuem sendo os líderes, para que eles não percam a hegemonia, né? A gente vê aí as medidas desesperadas do Trump, e eu não estou aqui defendendo, falando o que é certo, o que é errado, até porque eu não tenho know-how para discutir essas questões econômicas, né, e se as decisões têm sido as melhores decisões. Mas o que eu vejo é que são medidas desesperadoras, porque ele sabe o momento que nós estamos e sabe o que está em jogo, e sabe que pode acontecer esse crash, né, a qualquer momento. Só que olhando pela Bíblia, né, olhando pelo que tudo que está acontecendo, e a gente está vendo aí todo o movimento, né, e me parece que nós estamos caminhando para esse tempo que a Bíblia fala, né, que não é o fim do mundo, mas é o fim dos tempos, né, o tempo em que o homem governa sobre a terra. E quando eu vejo, né, que a Bíblia fala que esse governo é um governo autoritário, é um governo centralizador, é um governo que vai realmente controlar, né, a sociedade, vai mudar a forma, né, das pessoas pensarem, e tudo que a gente vem vendo acontecendo, me parece que inevitavelmente isso vai acontecer. A China vai ascender, né? É isso que nos leva a crer que vai acontecer. Por quê? Porque quem era a China há 30, 40 anos atrás, na década de 70, né? A gente chamava os produtos da China de Xing Ling, né? Tinha toda aquela... E a China se fortaleceu. E quando a gente vai ver os estudos e ver todos os impulsionadores, né, das quais o Rei Dalio falou, a China fez tudo isso. Então ela fortaleceu a base militar, a educação, a presença dela comercialmente, né, no mercado internacional. Então, tudo isso tem cooperado, né? Ela se tornou uma grande potência tecnológica, né? A China hoje é uma referência em inovação, em tecnologia. Então, tudo isso está cooperando para que ela se torne realmente a nova hegemonia, né? E os catalisadores, para que aconteça esse racha, né? E esse momento aí de quebra. Também nós passamos bem recentemente por uma crise sanitária global. Nós temos passado por guerras civis, né? E até na própria mentalidade das pessoas, essa coisa do eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou azul, eu sou vermelha. A gente está vendo o mundo nessa grande onda aí, né? De azul versus vermelho. Então, é nítido, né? A gente teve eminências aí, né? Tivemos a guerra da Ucrânia, Rússia, Oriente Médio ali, Israel, enfim. Todo o cenário leva a crer, né, que isso vai acontecer de fato. Eles querem provocar o reset econômico, eles querem quebrar o dólar, eles querem que isso aconteça. Então, a gente vê a União, vê o BRICS, vê os países se fortalecendo, se unindo com a China. Então, assim, tudo está aí muito claramente para quem quiser ver, né? Mas, obviamente, a gente precisa buscar as informações, a gente precisa fazer os estudos, porque a mídia não vai falar isso de uma forma clara, não vai falar isso abertamente para as pessoas. Então, só quem realmente estiver desperto e realmente quiser entender o cenário, entender o momento que nós estamos, é que vai compreender todas essas coisas, né? Porque tem muitas coisas ocultas, muitas coisas, né, nas entrelinhas, né, que não chega a nós, cidadãos comuns. Mas é uma reflexão que eu faço que, por crer que nós estamos sim nesses tempos que a Bíblia fala, é muito provável que isso aconteça, né? Que o próximo protagonista seja a China, por conta de tudo que ela já faz. Então, quando a gente olha para o governo chinês, a gente olha para a população, é um governo que é muito rico, mas que o povo é pobre, controla a mídia, controla a internet, tem crédito social, tem muita coisa ali acontecendo, né, e que pode passar a ser aí o modelo, né, do mundo. E que vai estar muito alinhado com o que a Bíblia já falou há milhares de anos, gente. Mas assim, a minha mensagem para vocês sempre sabem que eu trago aqui, procuro sempre trazer a mensagem bíblica, a mensagem de Jesus, a mensagem de otimismo, né? Porque Jesus falou, quando virdes todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças e exultai, se alegrem,
porque a redenção de vocês está próxima. Então, não sejam pessoas fanáticas, religiosas, aquelas pessoas estranhas que não conseguem ver nada além, né, do que precisa ser visto. A pessoa segue ali piamente o que o homem fala, o que estão mandando ela fazer. Ela não tem a capacidade crítica de pensar e de buscar, né, coisas diferentes para poder se conectar, né, com o mundo, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, não sejam religiosos, né? Busquem, continuem a vida, né, de vocês de uma forma diferente, procurando fazer coisas diferentes do que vocês hoje já fazem, né? Não fiquem dormindo, né? Despertem, porque é essa mensagem que Jesus nos deu. Ele falou que quando o noivo chegasse, as noivas estariam dormindo, né? Não aquele sono profundo, mas aquele sono que você sabe, aquele cochilo, né? E alguém grita, olha, o noivo chegou, e você dá aquela despertada, mas não dá tempo de mais nada, de se preparar. Então, vamos nos preparar, o nosso espírito, preparar a nossa alma, nos fortalecer na nossa fé através das nossas orações, na leitura da palavra de Deus, fortalecer nossa mente, vamos estar bem, né? Bem, a nossa mente precisa estar clara, nós precisamos ter clareza na forma como nós pensamos, a gente precisa ter conhecimento, buscar conhecimento, precisamos estar bem com o nosso corpo, precisamos ter saúde mental, né? Tem muitas pessoas com problemas de depressão, ansiedade. Não vamos viver essas coisas, né? Porque Jesus falou, né, que nós não precisamos andar ansiosos. Ele cuida de nós. Então, mesmo que venha, né, dias difíceis, mesmo que venham dias que a gente sabe, né, que podem acontecer, né, dias difíceis, mas vamos estar preparados, vamos crer, né, que Jesus ele pode nos dar e prover para nós, ainda que de forma sobrenatural. Ele não vai deixar os filhos dele passar, né, por dificuldades. Nada nos faltará, porque nós temos o Deus que é todo-poderoso. Então é essa mensagem que eu quero dizer para vocês, que nós temos que sim estar atentos a tudo que está olhando, a tudo que está acontecendo. A gente não pode ser alienados, né? Não vamos ser alienados, vamos deixar, vou fingir que nada está acontecendo, porque ainda não chegou aqui no Brasil, não vai afetar os meus negócios, não vai afetar meu trabalho, não vai afetar minha vida. Isso é o problema lá dos Estados Unidos e com a China. Não vamos ser esse tipo de pessoa, né, que está alienado sem querer saber o que está acontecendo. Vamos sim nos preparar, né, mas sem deixar de crer que Deus sempre tem o melhor para os filhos dele, que Deus sempre cuida daqueles que buscam. Aqueles que buscam, é isso que a palavra fala, né? Deus é Pai, Deus é amoroso, é misericordioso, a graça dele se estende para todos que buscam a Ele. Então não deixem de buscar a Deus, não deixem de crer, não deixem de confiar que os recursos vêm dele. Os meios, nós é que temos que criar, né? Os meios, né, que a gente tem que ter de trabalho ou de ganhos, né, de investimento, seja lá qual for o nível que você está na sua vida financeira, econômica, mas a fonte, ela vem de Deus. A nossa única fonte deve ser o nosso Pai, nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode e tem poder para poder suprir todas as coisas para nós. Então, é nesse sentido, né, que eu falo para vocês, vamos nos alegrar, vamos crer, né, que Deus ele é conosco, que nada vai nos abalar e que Ele vai nos sustentar durante todo o tempo que a gente precisar. Então, é essa mensagem que eu trago para vocês. Se essas coisas vão acontecer, se os Estados Unidos vai continuar imperando, eu torço para que sim. Ou se a China vai ascender, nós não sabemos, né? Quem vai ganhar essa guerra. Uma coisa é certa, toda guerra, um perde, um ganha. Isso é inevitável. Mas seja lá quem for, quem ganhar, quem perder, que nós estejamos firmes no nosso Pai, nós estejamos crendo que nada vai nos abalar, porque é dele que vem todas as coisas e a nossa vida é dele, pertence a ele. Então vamos orar pela paz, vamos orar por Israel, vamos orar pela nossa sociedade, pelo nosso Brasil, né? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia das nações, né? A nossa parte nós vamos fazer e eu tenho certeza que Deus é que sabe, né? Ele tem o controle de todas as coisas e o tempo, né, que todas as coisas vão se cumprir. Então é isso, fica aqui a minha mensagem para vocês, que vocês tenham um ótimo dia, não desistam,
creiam, continuem sonhando, não deixem de sonhar, não deixem os planos de vocês, né? Muita gente fala assim, Jesus já está voltando, as coisas já estão acontecendo, eu vou parar de fazer, vou parar de ter projetos, vou botar meus projetos na gaveta novamente, vou desistir de tudo. Não, Jesus não falou para a gente fazer isso. Vamos continuar sim, vamos continuar sonhando, vamos continuar tendo os nossos projetos, vamos continuar seguindo a nossa vida, porque esse é o tempo da igreja. Então a igreja tem que protagonizar nesses tempos que nós estamos, né? A igreja de Jesus precisa levar a palavra de fé para as pessoas, a palavra de encorajamento, a palavra da salvação, a palavra que levanta, que cura, que liberta, que liberta as pessoas da escravidão. Então, nós precisamos, nesse tempo, nos erguer e nos levantar. Então, não é momento de desistir, não é momento de parar, não é momento de olhar para trás, não é momento de nos acomodarmos, mas é tempo da gente se fortalecer e nos levantarmos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.